Bem-vindos a mais um Europa 28. A Grécia apresentou as primeiras medidas que desbloquearam a assistência financeira por mais 4 meses. A Carta de Atenas foi considerada um ponto de partida válido pelas instituições internacionais, mas já estão a gerar polémica internamente. Vamos começar por passar em revista a Semana Europeia. O jornalista Luís Reis Pires faz a análise com o professor Renato Gonçalves. Foi uma semana sem eventos inesperados, mas em que os líderes europeus deram alguns passos decisivos para resolver alguns dos grandes desafios da União Europeia e da zona euro. Professor José Gonçalves, um destes desafios tem precisamente a ver com a arquitetura da zona euro e em que, semana passada, houve algumas declarações dos líderes europeus sobre o que poderá vir a ser. Estamos perante um problema que já dura há muito tempo, mas em relação ao qual ainda não se encontrou, por assim dizer, a resposta ótima, resposta capaz de dar uma solução definitiva para o problema colocado, nomeadamente pela Grécia, mas não apenas pela Grécia. Falta para essa resposta, professor? Ora bem, estamos claramente perante duas posições muito díspares. Por um lado, temos a posição de defesa da configuração atual da zona euro, que é assumida fundamentalmente pela Alemanha, mas não apenas pela Alemanha, por vários outros Estados que, no essencial, defendem que as regras atuais da área do euro se devem manter e, para além disso, devem ser cumpridas por todos os Estados participantes no euro. Por outro lado, temos uma posição representada hoje, sobretudo pela Grécia, que põe em causa a possibilidade e, sobretudo, a adequação do cumprimento de todas as regras atuais da área do euro. E por isso mesmo discorda das vantagens de todas essas regras, propõe que algumas delas sejam flexibilizadas ou até mais do que isso, algumas delas sejam pura e simplesmente abandonadas. Creio que na semana que passou se deu um passo muito importante, que, embora não totalmente inesperado, de alguma forma o foi. Porquê? Porque na semana anterior manteve-se a expectativa de uma resposta mais dura, completamente inflexível por parte do Eurogrupo. O mesmo será dizer quase da Alemanha e dos seus países mais próximos, no sentido de pôr claramente em causa a própria permanência da Grécia na área do euro. Obrigado, professor. Foi a análise à situação da zona euro e da Grécia neste Europa 28. 6 páginas, 64 medidas, muitas intenções sobre várias áreas, dos impostos à segurança social, passando até pelo combate à pobreza, mas nenhuma qualificação ou calendarização das propostas. Além disso, pouco ficou das bandeiras do Syriza. A Grécia cedeu e enviou uma carta ao Eurogrupo com uma lista de reformas económicas que pretende concretizar, em troca de financiamento de 4 meses. Bruxelas já considerou o documento como um ponto de partida e os mercados reagiram com otimismo. Estes são os principais pontos da carta enviada por Varoufakis. A Grécia quer reformar a tabela salarial do Estado para descomprimir a atual distribuição salarial. A ideia do governo grego passa por reposicionar os trabalhadores em diferentes níveis salariais. Atenas compromete-se a não aumentar a despesa com salários públicos, quer ainda racionalizar benefícios em espécie para os funcionários públicos e reduzir o número de ministérios dos atuais 16 para 10. O governo de Alexis Tsipras também cedeu na posição que tinha relativamente às privatizações e já admite não reverter privatizações concluídas e deixar prosseguir operações iniciadas, mas que ainda não estão concluídas. Sobre as privatizações que estão em falta, pretende revê-las com o objetivo de maximizar a receita e o impacto de longo prazo na economia. Atenas também pretende, desta forma, contribuir para uma maior concorrência. Na política fiscal, quer reformar o IVA e alargar a definição de fraude e evasão fiscais para acabar com regras sobre a imunidade fiscal.
O grande objetivo do governo com esta medida passa por reforçar o combate à fraude e evasão fiscais. O governo grego compromete-se a rever e controlar a despesa pública em todos os setores. Identificar poupanças em todas as áreas é essencial. Atenas também quer melhorar a qualidade dos serviços médicos e assegurar acesso universal ao serviço público de saúde. O executivo grego vai rever o sistema de pensões com o objetivo de o modernizar. Também quer consolidar os fundos de pensões para conseguir poupanças e pretende reforçar os incentivos para que o trabalho remunerado seja declarado e seja providenciada assistência aos empregados entre os 50 e os 65 anos. Tsipras vai avançar com reformas laborais. A Grécia quer expandir políticas ativas de emprego, como as que oferecem trabalho temporário e a prazo a pessoas desempregadas. Melhorar programas de formação e reativação de desempregados de longa duração é outra das metas. Atenas também não desiste da ideia de subir gradualmente o salário mínimo, mas feita em concertação com os parceiros sociais e as autoridades internacionais. Propõe-se ainda a reformar o processo orçamental e tornar o sistema orçamental mais flexível. O governo do Syriza mantém como prioridades diminuir o impacto do aumento da pobreza nos últimos anos e reforçar o combate à corrupção. Quer tornar a administração fiscal mais independente e compromete-se a melhorar os sistemas de pagamento em prestações de dívidas à Segurança Social e ao Fisco. São meus convidados o deputado do PSD, António Rodrigues, o professor do ISEG, Miguel Santobã, e um dos fundadores do Bloco de Esquerda, Fernando Rosas. Começava precisamente por si, esteve recentemente na Grécia. Quer-nos contar um pouco como é que foi essa experiência e como é que vê estas primeiras manifestações anti-governo, depois de tantas manifestações de apoio que vimos nos últimos dias? Em primeiro lugar, não há manifestações anti-governo. O Partido Comunista Ortodoxo da Grécia convocou. Há divergências no seio do grupo parlamentar do Syriza. Há uma ala radical mais à esquerda que pôs reservas ao programa adotado. E também não acho, como diz ali a peça, que o Syriza tenha deixado de parte o essencial das suas medidas. O aumento do salário mínimo está previsto, ainda que adotado progressivamente e com consulta aos parceiros. A reintrodução da contratação coletiva está prevista. Mantém o apoio às famílias sobreendividadas, ainda com modalidades de pagamento mais prudentes. Mantém a revisão das privatizações, mas só para os que ainda, para os setores onde ainda não se iniciaram processos de privatização. Mantém medidas importantes de combate à crise humanitária, que são muito importantes, e, sobretudo, não se compromete com nenhuma medida austeritária. Designadamente, eles não caíram na armadilha que tinha, de alguma maneira, montado o governo do Sr. Samaras, que, logo a seguir às eleições, tinha negociado com o FMI o corte das pensões e o aumento do IVA, e isso parece estar afastado. Aqui, eu gostava de dizer o seguinte: o que tem estas medidas é que são vagas. São vagas, não estão codificadas e, portanto, estão entregues à relação de forças que nos 4 meses seguintes se vai estabelecer. Ou seja, uma relação de forças por parte de uma União Europeia comandada pela Alemanha a tentar ou anular ou impor a versão pior para os gregos destas medidas, e o próprio governo grego com o apoio popular que mantém. Quando estas coisas são deixadas à relação de forças, normalmente quem ganha é quem tem mais força. E quem tem mais força tradicionalmente tem sido a Alemanha quem tem tido mais força. Portanto, este acordo é um acordo que trouxe, vistas as coisas com objetividade, trouxe algumas vantagens ao governo grego. Bom, trouxe a enorme vantagem de ter aberto um debate político na Europa e ter ganho muita simpatia pública pela sua atitude. Vale a pena bater o pé, é possível bater o pé, é possível discutir políticas alternativas ao domínio austeritário que estava a ser seguido. Voltou a poder usar a dívida pública como colateral para os empréstimos aos bancos nacionais, obteve uma margem de manobra para o uso do saldo primário de 2015, vamos ver se isso permite ser aplicado na economia,
obteve o reconhecimento de um processo de negociação da dívida a abrir depois dos 4 meses. Aliás, o Varoufakis já o está a tentar abrir. O Schäuble tornou-se E o um pouco ao Schäuble nariz não, essa questão mas agora. enfim. E o fim da Troika, que é uma coisa simbólica, mas a simbologia tem muita importância na política. Em contrapartida, tem 2 ou 3 desvantagens sérias. E eu estou aqui a analisar a coisa com toda a objetividade. Eu não estou aqui a representar o Bloco de Esquerda, estou aqui a representar a minha opinião. Isto não é um programa de partidos, a não ser ali da parte do PSD, mas eu não estou aqui como representante partidário, estou aqui como académico e como observador destas coisas. A mais grave desvantagem que tem é que aceita a supervisão das instituições sobre as decisões que vai tomar. E, portanto, até certo ponto, tudo o que eles decidirem está condicionado pela tal relação de forças e isso é um capitus diminuição muito grande para um governo que quer aplicar um programa alternativo e desafiante. Depois o acordo vale por 4 e não por 6 meses, o que parece que é uma questão de tempo menor, mas não é, porque mal o programa acaba, a Grécia tem de pagar mais de 6 mil milhões de euros e logo ao Banco Central Europeu. Vamos por partes. E só para acabar, o governo não pode mobilizar para a economia o dinheiro que vai para a banca. E, portanto, isso também é outra coisa que eles... Mas isso também já acontecia com Portugal. Sim, mas eles tentaram fazê-lo e não conseguiram. O que significa que isto é as medidas, em função disto, as medidas são... Quer dizer, é um enunciado de medidas que se vai ver como é que... E quando é que se aplicam? E isto coloca o governo grego em relativa desvantagem. Vamos ver o que é que acontece, mas agora não se pode dizer é que o Syriza deixou cair as bandeiras, isso não deixou. Agora está em condição muito difícil para aplicar algumas das bandeiras principais que eles têm. Considera que a formulação vaga com que as medidas foi apresentada era necessária para ter o acordo das instituições e simultaneamente deixar alguma margem de manobra ao Syriza? Em primeiro lugar, boa tarde, cumprimento os 2 meus colegas de painel e para dizer, desde já, como declaração de princípio, que o facto de ser deputado do PSD não significa ter aqui uma cápia de minúcia qualquer que me impeça de poder analisar as situações com alguma objetividade e tentarei fazê-lo. E digo isto até para responder à sua questão, porque ela é a peça essencial de tudo o que esteve atrás deste folhetim que tivemos nas últimas 4 semanas relativamente à Grécia, porque, de facto, nós não tivemos uma negociação. Se espremermos tudo isto, se olharmos para o final daquilo que é a decisão do Eurogrupo última, desta semana que passou, basicamente o que tivemos foi uma extensão de prazo. Como, aliás, se percebe claramente, quer dos documentos, quer daquilo que o Fernando Rosas acabou de dizer, que é há uma declaração de vontade, um conjunto de intenções, há aqui uma tentativa de salvar a face por parte do governo de Tsipras e uma tentativa de, de alguma forma, a própria Europa também demonstrar que não fechou a porta à Grécia, o que, por um lado, era extraordinariamente importante que acontecesse, quer do ponto de vista da declaração, que é legítima e assumida, da legitimidade do governo, que isso ninguém a pode questionar, relativamente à situação política interna do Estado grego, mas que, no fundo, nenhum de nós tem neste momento a convicção que algumas destas medidas possam ser concretizadas efetivamente. Quer dizer, nós assistimos ao longo destas últimas 4 semanas, e se nós fizéssemos um quadro comparativo entre aquilo que foi o programa eleitoral do Syriza, aquilo que é o programa eleitoral que Tsipras apresentou ao Parlamento grego e aquilo que é o enunciado para os próximos 4 meses... Está tudo dentro do programa eleitoral do Syriza. Pois está, todas mas minimalista, estão. Tudo, desde os 100% até aos 5%. Para 4 meses, não é um programa para 4 anos. E, portanto, a questão de fundo é exatamente esta. Ninguém tem neste momento a convicção que este governo vá concretizar, seja o que for que esteja nesta carta de intenções, sendo certo que a única coisa que foi ganha foram os 4 meses para poder negociar o que vai acontecer a seguir. E, portanto, não é só a questão que são vagas, não são só as medidas que não são sequer concretizáveis em 4 meses, seguramente, no conjunto que ali está definido, mas é, acima de tudo, o ganhar espaço, e foi, julgo eu, o único grande objetivo que o governo grego teve nesta primeira fase foi ganhar tempo para poder consolidar depois uma negociação mais profunda. E é esse o objetivo do Ministro das Finanças e o objetivo do Primeiro-Ministro Tsipras para os próximos tempos. Sr. Professor, considera que era possível ter feito medidas mais concretas, pelo menos em algumas áreas, tendo em conta que estamos perante muitas medidas recuadas
recorrentes, ou seja, muito do que está inscrito nesta carta são princípios que já vêm enunciados nos dois memorandos anteriores e nas várias revisões que eles tiveram. Bom, boa tarde a todos e é com muito gosto que estou aqui. Antes disso, talvez eu gostasse de dizer também algo sobre o que já foi dito. Eu partilho em boa parte da análise que foi feita pelo Fernando Rosas, embora talvez eu enfatizasse mais alguns aspectos. Eu, de facto, estou no essencial de acordo com o Syriza, aquilo que se propõe aqui não está em contradição com a sua alma, digamos assim. Mas é claramente, há aqui cedências óbvias e grandes à realidade. E a maior delas, a mais significativa, é de facto a aceitação do condicionalismo, porque, na verdade, enfim, pronto, não se diz troika, mas quando o Ministro das Finanças, Varoufakis, escreve, ele diz, nós vamos trabalhar em conjunto, próximos dos nossos parceiros europeus e das instituições e também do Fundo Monetário Internacional. Bom, tradução de troika, não é? Porque as instituições é o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e do Fundo Monetário Internacional de troika. Portanto, mas como dizia Fernando Rosas, a partida é que os credores continuam a ser os mesmos e, portanto, esse condicionalismo teria que existir, não é? Sim, mas a simbologia, símbolo, não pôr chefes de governo a negociar com funcionários subalternos é uma coisa simbolicamente, politicamente consignada. Eu acho que é simbolicamente relevante e até diria que pode ter consequências. Exatamente. Pode alterar. Eu acho que altera exatamente, o problema é que a simbologia altera. Eu penso que isso pode alterar. Em relação às medidas que são propostas, elas são de facto formuladas de forma vaga. Isso parece-me evidente. Não sei se mais vaga ou menos vaga do que outras medidas em circunstâncias razoavelmente comparáveis nestes contextos. Na verdade, isso também... Se fosse ver o programa irlandês ou o programa português, veria que eram medidas concretas em termos absolutíssimos. Bom, mas isto ainda não é bem... Mas também a situação, o ponto de partida é diferente, não é? A Grécia estava numa situação de quase ruptura em que era necessário não deixar cair o país. Mas por isso é que eu digo, a única coisa que esteve em causa foi a extensão do prazo. Rigorosamente nada, nem sequer negociar fosse o que fosse. Não, isto não é bem assim, claro. Isso é o ponto de vista do... Não, ele está a falar ainda assim, há alguns aspectos que eu considero até bastante interessantes e que merecem a atenção. De facto, há aqui algumas medidas que, não sendo medidas de austeridade, são medidas que, de alguma forma, há um reconhecimento por parte do Varoufakis da questão da sustentabilidade orçamental. E, portanto, isso é logo enunciado logo à partida. A primeira coisa que ele diz é que ele vai tomar ações que fortaleçam a sustentabilidade orçamental, garantam a estabilidade financeira e vão promover o crescimento económico, ou melhor, a recuperação económica. Portanto, isto é algo que, penso eu, e também estamos aqui, também podemos dizer que isto é simbólico, porque em si não é grande coisa, mas já é alguma coisa. Eu penso que até o Ministro das Finanças alemão, de facto, está de acordo com isto. A sustentabilidade financeira, ele fica todo contente, não é? A sustentabilidade orçamental fica contente. Teria que abrir ali alguns pontos que fizessem com que as instituições permitissem que o acordo fosse válido. Sim. Depois, qual é que me parece ser aqui uma ênfase razoavelmente importante? Do lado dos impostos e, portanto, da receita pública, parece haver aqui uma grande vontade de aumentar alguma eficiência, combater a fraude fiscal que parece ser razoavelmente elevada na Grécia. Ainda assim, já agora, eu tive aqui assim a ver alguns números e também é preciso dizer as coisas como são. A Grécia, neste momento, tem uma receita das administrações públicas em percentagem do PIB que é de 46,1%, que é superior à média da União Europeia e superior à portuguesa. Portanto, já não é propriamente um país onde não se recolheu impostos, é 46,1%. O problema é quem não paga. Exatamente. E, portanto, o problema há cerca de 20% da população que escapa sistematicamente a essa... São os armadores, é a Igreja Ortodoxa que não paga os impostos. E aí é que eu penso que, de facto, os governos podem fazer diferença, não é? E se é o Syriza ou se é outro governo, ou seja, quem for,
porque quando nós dizemos 46,1% de impostos, a diferença é quem paga, e aqui há, em 46,1% do PIB, uma ampla margem de manobra para a escolha política. E, portanto, parece-me que o que acaba por acontecer, ou o que vai acabar por acontecer no fim de toda esta conflitualidade, é que o Syriza vai, muito provavelmente, gerir a situação grega de acordo com restrições internacionais a que vai ter de obedecer inelutavelmente, mas claramente também prestando a devida atenção àquilo que é a sua base social de apoio e a quem o elegeu. Eu penso que isso... Acha que o governo do Syriza tem finalmente condições para combater os clientelismos de que estávamos a falar? O governo de Syriza tem uma coisa que é muito importante, é que tem neste momento um grande apoio popular. Não é? E como dizia hoje, se não me engano, no Jornal Público, numa entrevista, um senhor que até é do outro partido, o partido tem um nome, agora não me lembro, mas do outro partido, que não está na coligação, ele dizia que a arma atómica do Syriza é o apoio que ele tem no eleitorado. Nomeadamente para romper as resistências dos grupos de interesses que não querem ser tributados. Os armadores não pagam impostos na Grécia. Os média não pagam, têm acesso aliás, às coisas sem pagar um tostão. A Igreja Ortodoxa, também nada. 0 de 0. Ainda que eu não acredito que o Syriza vá mexer na Igreja Ortodoxa. Mas, quero dizer, há aqui setores inteiros que não pagam. Os contrabandistas, o contrabando de tabaco, de azeite, não sei o que, é uma coisa esmagadora na Grécia. São gangues organizados. Se o Estado tem força ou não para fazer isso, veremos, mas é uma medida importante. O que eu queria dizer também é o seguinte: eu não concordo, enfim, não partigo do ponto de vista que isto não houve uma negociação. O Syriza teve o enorme mérito, do ponto de vista europeu, de bater o pé a uma hegemonia alemã, a um modelo único, porque o que está em causa nesta questão da Grécia é saber se na Europa há um modelo único e totalizante que se impõe automaticamente sobre todos os países sem recurso, que é a política da austeridade, e que se impõe às decisões eleitorais. As decisões eleitorais não interessam nada. Eu escolho um governo que quer seguir uma política alternativa, a política alternativa não tem viabilidade. Não passa. Não passa. E é isso que o que está a discutir é se a Europa é ou não compatível com soluções diversas e se pode ou não compatibilizar, ou se pode ou não encontrar uma solução europeia para a compatibilização de vários tipos de resposta à crise. E eu não estou a falar em respostas subversivas, não estou a falar em revoluções sociais, estou a falar em políticas neo-keynesianas, estou a falar em políticas... Quer dizer, se a adesão ao euro demonstrou que há países que são deficitários e países que são superavitários, esta união só se estabelece com contribuições superavitárias para os deficitários. Não há outra forma de fazer isso. Encontrar o caminho para isto tem que ser alvo de uma negociação que passe pela revisão das políticas globais. A Grécia, de alguma maneira, inaugurou este debate, que abriu este debate. Esta caixa de Pandora. É claro, abriu este debate, mas isto está em curso, porque o que eu acho que se verifica é uma fortíssima hegemonia alemã neste contexto, e os alemães, a política dos alemães é claramente ou dobras ou vais-te embora. Isso não parece-me... Dos alemães, pode haver nuances nesta... E eu sei que há nuances nisto, mas a política que os alemães estão a tentar impor aos governos em geral, e o nosso fez essa triste figura de ir atrás dos alemães fazer de ursamestrado lá para Berlim, e portanto aqui o que se passa é saber se é possível ou não à Europa, da parte dos países periféricos, encontrar ou não soluções de viabilização para a situação deficitária em que se encontram e que não se deve nem a que sejam calaceiros, nem a que não trabalhem. Como disse ali o meu ilustre colega, na Grécia o pagamento de a maioria da população paga impostos. Só há 20% que não paga. Que não pagam. Quer dizer, e soluções deste tipo, há várias soluções. Há ou não um governo, até agora tem havido na Grécia governos que são complacentes em relação a isto. São governos governos fortemente minados pelo compadrio, etc. O Syriza é capaz de fazer isto? Vamos ver.
A situação que está pela frente não é muito animadora. Eu devo dizer que não estou muito otimista, porque quando se diz o Syriza, Aliás, disse tem há várias pouco, coisas... falou logo no início da sua intervenção que tinha o receio que o próprio Syriza se quebrasse. Não é quebrasse, quebrasse não, eu espero que eles não Houver quebrem, não é? alguns são 12 partidos a tomar a coligação. Eles, as medidas para estes 4 meses, o que põem são as medidas mais importantes que eles põem, formuladas de uma maneira suficientemente vaga para serem, ou suficientemente prudente para serem aceitas, mas depois saber se elas são aceitas ou não e como é que vão ser aplicadas, há uma relação de forças que à partida não é favorável ao Aliás, ao será Syriza. depois o mesmo próprio problema da aprovação Eu do devo pacote de medidas. dizer-lhe o seguinte, o David pode enfrentar Golias, não é? Mas tem que ter uma pedra na funda, não é? Tem que ter uma pedra na funda. E eu acho que, e estou à vontade para dizer isto, porque eu tive a oportunidade também de falar disto com os meus amigos do Syriza, quando estive agora na Grécia, a minha opinião é esta. Eu acho que eles foram para as negociações sem um plano B. E o plano B, mesmo que seja um plano de recuo tático, tem que ser a possibilidade de regresso ao dracma. Ou o adversário sabe que eles estão dispostos e preparados para essa medida desesperada, se não lhes abrirem saída nenhuma, ou o adversário encosta-os à parede, que é o que eles estão, de alguma maneira, a tentar fazer. Temos que sair agora para um curtíssimo intervalo. Voltamos já. Até. Fique connosco.